Olá, gente boa, voltamos com mais uma aula de contabilidade. Nesse caso agora, a gente não vai dar aula de contabilidade, a gente vai falar um pouco de auditoria. E auditoria governamental, tá ok? Como o assunto é bastante extenso, eu resolvi fracionar em 4 partes. Então essa é a primeira parte da aula de auditoria governamental. E para começar, a gente já vai dar o conceito de auditoria governamental. Então a gente vai trabalhar conceito, objetivo, objeto, finalidade. São coisas básicas que a gente tem que saber de qualquer tipo de estudo, né? Se a gente for saber de contabilidade, a gente tem conceito, objetivo, objeto e finalidade. Auditoria, conceito, objeto, objetivo e finalidade. Assim também como a auditoria governamental. O conceito da auditoria governamental pelo Manual do Controle Interno do Poder Executivo Federal foi feito em 2001, tá? Na página 34 está assim. É o conjunto de técnicas que visa analisar a gestão pública pelos processos e resultados gerenciais, não só atuando para corrigir os desperdícios, a improbidade, a negligência e a omissão. E, principalmente, olha o objetivo principal, antecipando-se a essas ocorrências. Ele quer se antecipar aos erros. Observe, erros e fraudes, né? Improbidade, negligência, omissão, tá? Improbidade administrativa é você não está sendo probo, você não está sendo honesto. É uma fraude, tá? Objetivo. Olha aí, a gente falou que ia falar do conceito, objetivo, finalidade e objeto. Objetivo. Identificar e avaliar os resultados operacionais na gerência da coisa pública. Olha só, se a gente observar que o conceito está ligado diretamente com o objetivo, veja que o objetivo ele foi feito antes. Qual é o objetivo da auditoria governamental? Identificar e avaliar os resultados operacionais na gestão da coisa pública. Ah, é? E como é que vai fazer assim? Vai fazer através de um conjunto de técnicas que visa analisar a gestão, né? Olha aí. Identificar e avaliar os processos operacionais na gestão da coisa pública e através do quê? É um conjunto de técnicas. Se o objetivo é esse, o conceito é justamente para atingir o objetivo. A gente tem que saber também as diferenças entre auditoria, inspeção administrativa e fiscalização, tá ok? Auditoria é um exame sistemático. Vou botar outro. Inspeção administrativa é uma técnica de prevenção e controle e fiscalização é uma técnica de controle. Perceba as grandes diferenças. Exame sistemático, auditoria é um exame sistemático, tá? E esse exame sistemático, ele quer ver o quê? Ele quer ver a eficácia, eficiência e economicidade. Já a inspeção administrativa ela é uma técnica, ela não é um exame, ela é uma técnica de prevenção. Também serve como controle, prevenção e controle, inspeção administrativa. E ela visa o quê? Ela quer ver a legalidade e legitimidade. Tá vendo isso? E a fiscalização? A fiscalização é a técnica de controle. Fiscalização é técnica de controle. É técnica de prevenção? Não, é só técnica de controle. E ela quer fazer o quê? Ela quer comprovar se o objeto dos programas institucionais existe. Tá bem. Muito bem. Então vamos ler direitinho, professor. Aqui, ó. A auditoria é um exame sistemático, aprofundado e independente para avaliação. Independente para quê? Para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos de trabalho, sistemas de informação e controles internos administrativos. Inspeção administrativa é uma técnica de prevenção e controle utilizada para suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de fatos e atos praticados por agentes responsáveis no âmbito da unidade jurisdicionada ao órgão setorial. Fiscalização é uma técnica de controle, como a gente falou, utilizada para comprovar se o objeto dos programas institucionais existe. Corresponde às especificações estabelecidas, se esse objeto, corresponde às especificações estabelecidas, se atende às necessidades para as quais foram definido e atende à legislação, guarda a coerência com as condições e características pretendidas e se os mecanismos de controle administrativo são eficientes,
e permite a avaliação dos resultados. Muito bem. Objeto. A gente viu o objetivo, né? Viu o conceito, agora vamos ver o objeto. O objeto basicamente é a coisa pública, são os recursos públicos, não só os físicos e financeiros, tá? E quais são esses recursos públicos? O que é a coisa pública? Lá no artigo 5 da resolução CNJ 171/2013, tá? Ele trata do objeto. São os sistemas, a gestão administrativa, os procedimentos, execução dos planos e programas, projetos e atividades, recursos públicos, contratos firmados por gestores, os processos licitatórios, instrumentos e sistemas de guarda e conservação dos bens, atos administrativos que resultem em direitos, o cumprimento da legislação pertinente. Bem, e outras coisas. Isso daí basicamente é o nosso objeto, é o objeto da auditoria governamental. Bem, agora a gente já pode fazer uma questão. Leia aí, a auditoria. Responda, dê pausa na questão e responda. Você já deu pause e viu que a resposta encontra-se na letra D. A letra D. Consiste, o que a auditoria consiste? Consiste em avaliar as ações gerenciais das unidades ou entidades administrativas da administração pública, programas de governo, projetos, atividades ou segmentos desses com a finalidade de emitir uma opinião sobre a gestão quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e economicidade. Tá ok? Está exatamente igual ao texto do slide, dois slides anteriores. Vamos lá, dar uma olhada nos dois slides anteriores. Voltando. Aqui, ó. Aprofundar, integridade, adequação, eficácia, economicidade. Viu? Procedimento de trabalho, sistema de informações. Foi exatamente isso, só com outras palavras. Ó. Avaliar as ações gerenciais, entidades da administração pública, programas de governo, projetos, atividades ou segmentos desses, com a finalidade de emitir uma opinião sobre a gestão, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade. Tudo bem. Por fim, finalidade. Falamos sobre o conceito, falamos sobre o objeto, falamos sobre o objetivo, né? Conceito, objetivo, objeto e agora a finalidade. A finalidade está em realizar exames para comprovar, olha que coisa importante, a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade da gestão. Bora lá, parou aqui, vamos ver. Olha o que ele está querendo dizer. Ele quer comprovar a legalidade e legitimidade. E quer avaliar a eficiência, eficácia e economicidade. Mais à frente, no próximo slide, vocês vão ver o que é uma comprovação, o que é uma auditoria de comprovação, auditoria de conformidade, e uma auditoria, né, de operacional, que é uma auditoria que vai avaliar a eficiência, eficácia e economicidade. Da gestão orçamentária, gestão financeira, gestão patrimonial, gestão operacional, gestão contábil e surgiu um agora em 2013, olha para isso, finalística, gestão finalística. O que é que essa finalística quer dizer? No próximo slide eu vou mostrar para vocês. Bem, os tipos de auditoria, como a gente viu agora há pouco, são a contábil, orçamentária, financeira, operacional, patrimonial e a finalística. Eu trouxe essas primeiro porque essas estão no manual, ok? Mas eu vou botar a finalística aí. Essas auditorias, eu tenho o costume de fazer um mnemônico para decorar, que vai cair em concurso público. E isso cai bastante. Então, os tipos de auditoria governamental são COFOP. Aí, hoje tem a finalista, então é COFOPF. Bota aí, COFOPF. Tá ok? COFOPF. Contábil, orçamentária, financeira, operacional, patrimonial e finalística. A finalística, deixa eu explicar primeiro a finalística, depois eu explico as outras. A finalística, ela tem a intenção de identificar se o órgão público está cumprindo com a sua finalidade. Ah, professor, não estou entendendo isso. Por exemplo, um posto de saúde, né? Um posto de saúde colocado em uma cidade pequena, ele está para atender aquela cidade. Se ele não atender as necessidades de saúde daquela cidade, ele não está cumprindo com a sua finalidade. Se ele não está cumprindo com a sua finalidade, ou tira ele dali, ou muda a gestão,
faz alguma coisa, mas ele tem que cumprir a sua finalidade. Muito bem. E os outros? Bem, para explicar os outros eu preciso desse quadro aqui. Olha só. Como a gente falou, tem a diferença entre legalidade e legitimidade e eficiência, eficácia e economicidade, tá? Legalidade e legitimidade, eles precisam de uma auditoria de conformidade para ver se está conforme, se está de acordo com as normas. E já eficiência, eficácia e economicidade é uma auditoria operacional que vai avaliar os índices, os indicadores. Professor, eu vi que tem por aí o pessoal falando sobre efetividade. Muito bem, efetividade. A efetividade eu não botei aí porque eu não identifiquei dentro de alguma norma isso. Eu só vi na doutrina, por isso que eu estou falando dela. A efetividade ficaria aqui embaixo, tá? Efetividade. E ela seria uma junção entre o operacional, que você vai avaliar através de indicadores, tá? E não da lei, nem da norma, e a finalidade, porque a efetividade, ela trabalha a junção desses 3 pontos com a finalidade. Então, é efetivo. Atinge o objetivo institucional. Tudo bem, professor. Agora me explique. Por que a operacional está em azulzinho e por que os outros estão em cinza? A operacional é uma auditoria que você vai identificar através de índices. Você vai ver a evolução daquela instituição, daquele órgão público. Tá? Você vai ver o que é eficiência. Eficiência é gastar mais, fazer mais com menos recurso. Eficácia é atingir a meta que foi programada para atingir. E economicidade é gastar o mínimo possível, tá ok? O mínimo possível. Professor, e a eficácia não é igual a efetividade? Não, não é igual a efetividade. Não é porque você foi eficaz que você foi efetivo. Por exemplo, digamos um time de futebol. Eu sempre aprendi que com um time de futebol fica mais fácil. Se eu tenho um zagueiro, um goleiro muito eficaz, ele não levou nenhum gol. Mas o nosso ataque também não foi eficaz. Então ficou 0-0, tá? Não fez nenhum gol. Isso foi efetivo? Não. A nossa efetividade era ganhar aquele jogo. Digamos, a gente vai ter uma visão mais global agora. Eu ganhei o jogo de 10-0. Mas como eu perdi outros 3 jogos, eu não pude ir para as oitavas de finais ou não pude ir para as quartas de finais. Por quê? Porque eu perdi num conjunto de um todo. Eu fui eficaz naquele jogo, mas não fui efetivo. Eu não tive a minha efetividade, eu não consegui passar adiante. Pronto, é um exemplo simples, né? Bem, e o que é legalidade e legitimidade? Legalidade é aquilo que está estritamente na lei. E legitimidade? Legitimidade, o ato tem que ser legítimo, ele tem que ser livre de vícios, tem que ser eivado de vícios. Ele não pode ter vícios. Vícios de forma, vícios de competência, vícios de motivação, tá certo? Aí você conformou, aquele formato, conformou, né? Competência, objeto, forma, enfim. Ele tem que ser livre desses problemas. E para identificar isso aí, ele vai verificar através de uma auditoria de conformidade. Muito bem. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, pessoal. Fora isso, a gente precisa de alguns conceitos básicos. E dentre esses conceitos básicos, a gente pegou alguns pontos considerados mais importantes, tá? Que eu identifiquei com mais incidência nas provas. No caso, os pontos são accountability, equidade, evidências de autoria, materialidade e relevância. É a diferença entre materialidade e relevância. O que é accountability? Accountability é a obrigação de prestar contas. Ponto. Qualquer outra coisa aí pode continuar lendo, mas se você vê que falou de obrigação de prestar contas, é accountability. O que é equidade? Equidade é um princípio jurídico, tá? É um princípio que ele fala para a utilização de forma imparcial dos recursos. Para quê? Para garantir a melhor maneira de justiça social, né? Distribuição de renda. Isso é equidade. Evidências de autoria. O que são evidências de autoria? Evidências, tá? Que nem prova de um crime. Evidências são elementos que deem convicção aos trabalhos efetuados pela autoria. E esses documentos esses elementos têm que ser devidamente documentados e tem que ser adequados, relevantes e razoáveis
para fundamentar a opinião e as conclusões do relatório, tá? Então, o final da auditoria se dá através de um relatório. O auditor vai dar a sua opinião, se aquele relatório está com ressalva, sem ressalva, enfim, e o porquê daquilo. Materialidade e relevância. Há algum tempo atrás, quando eu estava fazendo faculdade de contabilidade, eu tinha muito problema de entender o que era materialidade e o que era relevância. Hoje, com um arcabouço conceitual que eu já tenho, eu consigo trazer isso para vocês. Bem, materialidade tem a ver com os elementos quantitativos, quantidade. Relevância tem a ver com a importância, ou seja, com a qualidade dos elementos. Tá, lê aqui, ó. Materialidade. Critério de avaliação de elementos quantitativos. É um critério quantitativo, né? E esses elementos podem influenciar nos resultados da auditoria. Relevância. O que é relevância? São critérios de avaliação que buscam revelar a importância qualitativa das ações, do estudo, Enfim, quando você vê na questão, falando sobre materialidade, se tiver alguma coisa relacionada à quantitativa, está ok. Relevância, quando tiver a ver com a qualitativa, importância, né? Tem que ver com a importância qualitativa. É algo importante, relevante é algo importante. Materialidade tem a ver com a quantidade, tá ok? Muito bem, basicamente isso. Bora para mais uma questão. Bem, a FCC em 2003, Tribunal de Contas de São Paulo, auditor Tribunal de Contas, fez essa pergunta. Em auditoria governamental, a relevância significa, dê um pause, leia todos os itens, você vai ver que a resposta está... Você já deu pause, identificou que a resposta está na letra B. Olha só, ele está falando de relevância, a gente acabou de falar. A relevância tem a ver com a importância, tá ok? Importância relativa ou papel desempenhado por uma determinada questão, situação ou unidade existente em um dado contexto. Importância. Muito bem. Responsabilidade da auditoria governamental é, de acordo com a Constituição Federal, seu artigo 70, é do Congresso Nacional, mas compete ao Tribunal de Contas da União auxiliar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, né? E deputados federais e o Senado. Muito bem. Muito bem. Então, como é que é essa situação? É do Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União dá apoio. Olha aí. Artigo 70 da Constituição. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receita será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, pelo sistema de controle interno de cada poder, que vai ser auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. Vamos lá. Sede Gran Rio, 2002, profissional auditor júnior. No Brasil, as regras constitucionais sobre controle externo estão disciplinadas na Constituição Federal de 88, sob o título da Organização dos Poderes. Isso aí não é pergunta, isso aí ele está afirmando, tá? Essas regras dispõem sobre o controle externo da administração pública como função. Aí você vai dar pause, responder a questão e voltar para o vídeo. Você já deu pause, respondeu a questão e viu que a resposta está na letra B. Olha, essas regras dispõem sobre o controle externo da administração pública como função principal do poder legislativo. O Congresso Nacional é o poder legislativo, que, em nível federal, é exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Bem, olha aí, esse é um quadro resumo. Olha a abrangência. O TCU, o Congresso Nacional, irá julgar as contas do presidente. O TCU emitirá parecer prévio e conclusivo. O TCU, ele vai fazer o quê? Ele pode julgar do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, tá? Ele pode julgar. Agora, só quem pode julgar as contas do presidente é o Congresso Nacional, tá? Outro detalhe. O presidente é diferente da presidência da República. A presidência da República quem toma o controle é a Casa Civil, tá? A CGU
e a Casa Civil é que tomam conta das contas da Presidência da República. Então, o Presidente da República é o balanço geral da União, tudo que todos os órgãos do Poder Executivo Federal, né, são relacionados às contas do Presidente da República, diferente da Presidência. Bem, pessoal, por hoje ficamos aqui e no próximo vídeo a gente dá continuidade à auditoria governamental. Muito bem.